célula-tronco, células-mãe ou ainda células estaminais. São as células que podem originar todos os nossos tecidos. Essas células estão em nossas vidas desde o início, ajudando a criar todos os nossos órgãos e tecidos. E assim permanecerão conosco até o final, até o último dia de nossas vidas. É isso mesmo, elas ainda estão em você. Elas são responsáveis pela nossa formação e por originar novas células para o lugar daquelas que estão morrendo. Por isso, existe mais do que um tipo de célula-tronco. Vamos observar. Existem dois tipos de células-tronco, as adultas e as embrionárias. As adultas são utilizadas em diversos tratamentos. Já as embrionárias ainda geram uma grande discussão ética em toda a sociedade, inviabilizando sua utilização em diversos momentos. Existe outra classificação de acordo com o tipo de células que elas podem gerar. Vejam só, as totipotentes, as pluripotentes e as multipotentes. Cada célula tem uma função e uma capacidade de formação. As que podem formar qualquer tipo de célula são chamadas totipotentes. As que podem dar origem a todos os tipos celulares, mas não formam um conjunto funcional, são as pluripotentes. E as multipotentes, que são mais diferenciadas e, por isso, originam um número limitado de tecidos. Para entender tudo isso... Sim, porque eu não estou entendendo nada, né? Para entender tudo isso é bom ir lá para o início de nossas vidas. Início mesmo, viu? Então, muito antes de você ser o que é hoje, você era apenas uma célula chamada zigoto, que se formou quando um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. Depois esta célula se dividiu em 2, depois em 4, depois em 8 e logo viraram muitas. Elas se multiplicaram formando uma esfera com muitas células. A partir destas células foram surgindo tecidos que formam os nossos órgãos e todo o nosso organismo. Pois é, e são essas células do embrião que há bastante tempo os cientistas querem fazer crescer no laboratório. A ideia é fazer com que ocorra nos tubos de ensaio tudo o que acontece no interior do útero. A origem de todos os 200 tipos de células que constituem o corpo humano. Células musculares, hepáticas, neurônios, células da pele, dos ossos do sangue. Cada uma delas tem funções próprias e são chamadas especializadas. Já que as células-tronco estão conosco desde quando somos embriões até a nossa fase adulta, elas podem ser retiradas em diferentes fases do nosso desenvolvimento. A maioria das células-tronco embrionárias são retiradas de embriões gerados na fertilização in vitro. O que quer dizer? Num tubo de ensaio. Isso porque não se pode usar um embrião que está no útero de alguém. É claro, uma alternativa para ter mais células embrionárias é a produção através de uma técnica chamada clonagem terapêutica. A colocação de um núcleo de uma célula num óvulo que teve seu núcleo removido. Tudo isso porque é mais fácil pegar um óvulo do que uma célula de um embrião. Agora, nos dois casos, após 5 dias, a massa celular do embrião com suas 40 e poucas células é cultivada num frasco de laboratório. Se essas células começam a se dividir em milhões de células não especializadas, elas são linhagens de células-tronco embrionárias, com capacidade de se reproduzir para sempre. Diferente do embrião, o organismo adulto possui uma pequena quantidade de células-tronco em vários tecidos e órgãos, onde ficam ali até serem ativadas por uma doença ou ferimento, a fim de repor células que morreram. As células-tronco adultas são originadas a partir de 3 camadas germinativas do embrião na fase gástrula. Por isso, é possível entender por que tecidos que surgem nas células-tronco adultas podem gerar tecidos diferentes. Aparentemente, são capazes de gerar os tecidos que têm a mesma camada de origem. E aí está uma das questões mais importantes sobre as células-tronco adultas. Será que elas podem produzir novos tecidos que não tenham relação com a sua camada embrionária de origem? Será?
Fora tudo isso, as células tronco adultas são mais raras e mais difíceis de serem cultivadas do que as embrionárias, e os novos tratamentos exigem uma quantidade enorme delas. Os tecidos de onde mais se retira as células tronco adultas são a medula óssea e as células do cordão umbilical. Fantástico! Mas o que é que está acontecendo que barra todo esse desenvolvimento científico? Eu vi uma vez o Bush, o presidente dos Estados Unidos, falar que ele era contra. Mas como é que alguém pode ser contra algo que pode salvar a vida de várias pessoas e melhorar a vida de muitas outras? Eu não entendo. Já passamos por muitas revoluções científicas e todas elas provocaram muitas polêmicas. Quando James Thomson anunciou em 1998 que conseguiria extrair células e embriões descartados de clínicas de fertilidade e, com isso, criar a primeira linhagem de células-tronco de embriões humanos no mundo, provocou uma discussão muito maior do que ele podia imaginar. A descoberta gerou discussões religiosas, políticas, éticas e culturais. O mundo passou a perguntar se temos o direito de sair usando embriões. Passamos a nos perguntar em que momento exatamente a vida começa. Para algumas pessoas, estaríamos às portas de um admirável mundo novo. Do outro lado, os defensores das pesquisas com embriões afirmam que as células-tronco adultas, por mais úteis que possam ser em algumas doenças, não foram capazes de produzir todos os tipos de células. A sociedade precisa estar bem esclarecida sobre as questões que envolvem a utilização das células-tronco embrionárias e tomar uma decisão que seja de crescimento para todos. O uso da terapia com células-tronco já existe há mais de 40 anos. A discussão que tem menos de 10 é sobre a utilização de células embrionárias. Mas os transplantes de medula óssea mostraram que a infusão de células-tronco saudáveis podem regenerar partes do corpo. Na maioria dos casos, eram pessoas que tinham doenças de sangue, problemas imunológicos, ou a sua medula óssea tinha sido danificada num tratamento de câncer. Pois os transplantes recuperaram a capacidade dessas pessoas produzirem células de sangue saudáveis. E foi a descoberta de outros tipos de células-tronco em todo o corpo humano que detonou a pesquisa e busca de tratamentos com as células-tronco no mundo inteiro. Passamos a viver o século das células, onde as células-tronco estão sendo testadas em diversas doenças. Até agora, somente as células-tronco adultas foram usadas em seres humanos, mesmo que as pesquisas com células embrionárias tenham dado resultados muito bons nos animais. Agora, numa coisa todo mundo concorda: as células-tronco são as promessas mais fortes na cura de, anote aí, lesões de medula, diabetes juvenil, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças cardíacas, doenças ósseas e de cartilagens e diversos tipos de câncer. Cara, que maravilha! Eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso saber como é que estão as pesquisas aqui no Brasil. Eu preciso me inteirar mais sobre esse assunto. A gente está no meio de uma revolução científica. Eu preciso contar isso pra galera. E você, o que acha? Você guardaria as células do cordão umbilical? Ficou com dúvida? Quer ver se aprendeu mesmo o assunto? Faça o teste aí do lado. Leia também nossos artigos e pergunte para nossa equipe. Até a próxima. Ebenezer dançando.